Olá a todos. Nós vamos inaugurar hoje um espaço, uma forma de fazer as coisas diferentes, tá? Diferente. Então assim, os vídeos normais aqui do canal, onde eu vou falar mais sobre, vamos dizer assim, só questionando, tá? Algumas coisas, normal, tá? O vídeo vai estar integral aqui no canal. Vídeos como este aqui, ok? Vão estar divididos em duas partes, ok? A parte introdutória, tranquila, leve, aqui no YouTube, ok? E a parte, vamos dizer o seguinte, um pouco mais polêmica, separada em outro lugar que eu não vou dizer qual é, ok? Mas, se você estiver assistindo com fone de ouvido e o celular no bolso, tá na hora de olhar para a tela, ok? Então assim, vai estar separado a parte 2. Tá? Então assim, esse vídeo é um vídeo que vai ter duas partes. Nem sei se vão ter nomes iguais, mas essa aqui é a parte 1, que é para avisar todo mundo da parte 2, ok? Beleza. Pois bem, e assim, o assunto parece trivial. Então eu vou começar com uma parte trivial, realmente aqui no YouTube, mas é importante para todo mundo entender o contexto geral, que seria sobre esse e-book que o Humberto Volz disponibilizou e ficou disponibilizado também no Telegram do canal De Volta à Raiz, e agora está disponibilizado lá no meu Telegram, ok? Pois bem, eu fiz uma votação com vocês aqui, né? Coloquei lá uma análise, como é que é? O pessoal votar, né? E olha só, muitas pessoas gostaram, tá, do e-book, tá? Mais de 80% positivo, né? E teve pessoas que não gostaram, obviamente, né? E é interessante esse pessoal que não gostou, obviamente, por quê? Porque eles fazem parte da parte 2 do livro. Do livro não, do vídeo, ok? E é um assunto assim bastante delicado mesmo. Mas hoje, assim, para começar a conversa, a gente vai falar sobre o que está escrito aqui dentro, ok? Porque tudo que está escrito aqui dentro vai ser proibido, tá? E eu vou explicar por quê na parte 2. Quem está falando isso aqui não sou eu só, ok? Quem está falando isso aqui são um casal, tá? Não vou falar aqui, vou explicar lá na parte 2, que está dentro de um grupo, vou explicar o nome de todo mundo, etc, direitinho, que estava dentro de um grupo muito importante. E assim, esse assunto aqui é mais polêmico do que parece, ok? E eu vou explicar por quê na parte 2. Mas hoje vamos aqui na parte 1. Eu separei algumas coisas aqui, algumas críticas positivas e negativas para a gente dar uma olhada, para a gente analisar, tá? Para a gente tentar entender o contexto. E eu quero falar algumas coisas. Primeiro, o pessoal diz assim, né? O pessoal coloca num ringue de luta de boxe a graça e a lei, né? Da onde veio essa ideia absurda de colocar a graça e a lei no ringue, né? Ou você acredita na graça, ou você segue a lei. Você não pode ter os dois. Quem fez isso a primeira vez? Tá? Porque na minha visão, a graça é como se fosse o carro. Carro que permite a gente ganhar velocidade para chegar no objetivo que a gente quer, ok? E a lei é o mapa. Olha, desculpa, eles não são opostos, eles são coisas que trabalham juntas, ok? Pois bem, quem colocou no ringue a graça e a lei? Vamos ver se vocês adivinham, tá? Quem colocou no ringue foi, na verdade, um acordo feito entre, tá, o São Jerônimo, tá, e os rabinos da época. Foi criado aí essa divergência. Por quê? Quem diz isso? Quem diz isso é o doutor Daniel Boyarin, ok? Tem várias coisas que eu não gosto do Daniel Boyarin, ok? Mas ele é assim, ele é um cara que fez mestrado em língua hebraica e ele fez doutorado em teologia e ele concluiu o doutorado dele em 1975. Então um senhor com muita experiência, né? Tem muitas coisas que eu discordo dele, discordo totalmente dele, só que ele é uma pessoa que estudou documentos, tá? Então a parte de documento, eu concordo com ele está mostrando documento, eu não vou dizer que o que ele está mostrando está errado, são documentos, certo? E o que ele mostra é o seguinte, que o São Jerônimo, tá, que é um dos como é que se fala, dos doutores da Igreja Católica,
ele fez um acordo, porque na época tinha um problema. O problema são pessoas que nem eu, hoje. Qual era o problema? Os rabinos, eles dizem o seguinte, ó, tá crescendo o número de judeus ou hebreus que acreditam no Messias, que ele veio, que ele é o Salvador e que ele vai voltar. Então começou a lotar as sinagogas de pessoas que acreditavam no Messias, que o Messias era o Salvador. E ao mesmo tempo começou a crescer o movimento de pessoas que estavam no grupo do que era denominado cristão, só que os caras seguiam lei. E aí isso incomodava o pessoal que se denominava cristão, e isso incomodava o pessoal que se denominava judeu. Ok? Os rabinos, certo? Então, as duas figuras que parecem que são diferentes, totalmente opostas, certo? Se juntaram, fizeram um acordo, ok? Fizeram um acordo, ó. O acordo deles, isso aí, coisa documentada, o Daniel Boyarin, tá no livro dele, que eu vou deixar o link abaixo. O que ele diz? O que está documentado ali? O que está documentado é o seguinte, olha, foi feito um acordo. Os rabinos não aceitariam mais ninguém que professe que o Messias é o Salvador. E a Igreja Católica está nascendo ali em algum momento por ali, o grupo dos cristãos que estão se reunindo, não vão aceitar ninguém que segue a lei. E aí, a visão deles era o seguinte, esse pessoal vai ter que se decidir. Ou eles vêm para o nosso lado aqui, segue a lei, ou eles vão para o lado de lá e são salvos pelo Messias. Então assim, não podia ter uma zona cinza. Tinha que ser assim, preto no branco. Não podia ter isso. Então foi feito um acordo entre duas partes, ok? Ela envolveu a terceira parte? Não, não envolveu a terceira parte. O que aconteceu o cara chegava lá, acreditava no Messias, certo? E salvo, beleza, seguindo a lei, tudo direitinho, entrava na sinagoga, o rabino chamava o cara lá pra chincha. Espera um pouquinho. Você agora vai ter que negar o Messias na frente de todo mundo. Por quê? Ou você nega o Messias, ou você não volta pra cá. Aí o cara fala, sabe uma coisa? Não vou voltar pra cá, não vou negar o Messias. Aí ele chega lá no outro grupo diz o seguinte, ou você larga a lei que o Criador te deu, e diz, ó, só o Messias salva a lei, não tem nada a ver, ou você sai daqui. E de repente, qual era a ideia deles? Era colocar pressão. Até hoje existe isso, né? Tem grupos colocando pressão, ou você daqui, ou você dali. E o que o grupo do meio tem que fazer? Eu não sou nem daqui nem de lá, ok? Essa parte tem parte certa e errada. Essa parte tem parte certa e errada. E o certo é pegar só o certo. O errado deixa pra lá. Ó, separa. Não quero errado nenhum dos dois. Nem o seu, nem o seu, ok? Sim, a lei é importante, certo? E a graça é importante. Ah, não, tem que ser um ou outro. Não, negativo. Eu não tenho que ir na ideia dos dominadores. Vou colocar os pingos nos is aqui. Eu não preciso, ok? Ou é isso ou aquilo. Desculpa. Não é ou é isso ou aquilo. Não é nem o errado de cá, nem o errado de lá. O certo é juntar, não juntar, mas no sentido de você seguir o que é certo, que tem dos dois lados coisas certas, e ignorar o errado. Ok? Agora, vamos lá. Tem um livro do Daniel Boyarin que se chama Borderlines. Quem delimitou a borda entre o que é cristianismo e judaísmo? Inclusive, muitos ateus reclamam, e eu sei que algumas coisas eles falam que tem alguma procedência, ok? Que é o seguinte, no livro do Daniel Boyarin, ele diz que o judaísmo foi criado pelo cristianismo, ok? Porque não existia esse termo judaísmo sendo aplicado a um povo hebreu inteiro, tá? O judaísmo, da forma como a gente vê hoje, foi criado pelo cristianismo, é uma criação. Da mesma forma que o cristianismo não nasceu lá no apóstolo Paulo. A Paulo não era definitivamente, ele não se definia como cristão, ok? Paulo era um judeu, seguidor da lei, etc, tal, que acreditava no Messias, certo? Todo mundo sabe disso. Paulo não falava assim, ó, qual é a sua religião? Paulo falava, eu sou cristão. Ele não falava isso, certo? Então assim, eu admiro os profetas, admiro os apóstolos, sim, com certeza. Agora, a verdade é o seguinte, eu não vou me enquadrar simplesmente num rótulo. Ó, você tem que entrar nessa caixinha aqui, essa caixinha tem esses limites aqui, essas borderlines, essas linhas limites. Desculpa, não é assim que funciona, tá?
isso é uma coisa criada pelo homem, esses limites, ok? Não tem esses limites, tá? Pois bem, e assim, de novo, né? E depois toda a parte importante, uma parte importante da construção da sociedade, que é o patriarcado, tudo virou lixo, né? Todo mundo ignorou essa parte, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui, vamos ler aqui a reclamação. Diz assim, ó: vou jogar toda a tradição oral e escrita, a graça, passada e conservada pelos apóstolos, na lata do lixo e voltar ao legalismo farisaico do Antigo Testamento? Afinal, Jesus foi apenas um detalhe em meio àquilo que que constitui a fé cristã? Não. O Messias, tá? Yahushua HaMashiach, ele é o Salvador. Tá? A gente não tem mérito. Desculpa. A gente tenta, mas a gente sempre acaba errando muitas coisas. A gente não tem mérito, certo? A salvação vem do Criador, e ele mandou pra gente o Messias, certo? Então a graça é fundamental. Você não vai ser salvo sem a graça. Agora eu te pergunto o seguinte: quem disse que você acredita no Messias? Me prova. Afonso, eu acredito. Me prova. Me prova. Eu amo o Messias. A pessoa diz: me prova. Como é que você faz isso? Aí o cara vai lá, pratica um monte de iniquidade e diz que aprecia o Messias. Você aprecia o que nele? Ele era assim igual você? O que você aprecia nele? Como é que você me prova que você ama ou que você adora o Criador dos céus e da terra ou o Messias? Como é que você me prova isso? O que é isso? É como se fosse assim, ó. Basicamente, as pessoas que se definem como cristão hoje, elas são mais ou menos assim. É como o marido que bate na mulher todo dia e diz que ama ela. É isso, essa é a verdade. Eles são assim. Por quê? Como é que me prova que você ama aquela mulher que você bate todo dia, pô? Você não pode bater. Não é assim, você tem que amar, é uma coisa diferente. Amar é respeitar, certo? Tem mais, é respeitar, é se entregar, né? Amar não é simplesmente falar da boca para fora no vazio. Só vai ser salvo pela graça quem acredita no Messias. Só que ele sabe quem acredita e quem não acredita. Quando ele diz assim, vai não peque, o que quer dizer? Aí vem um monte de gente assim, eu sou pecador, eu peco pra caramba, etc. Tá. E a pessoa vai, não, você é salvo pela graça. Pera um pouquinho. Quando ele diz assim, vai não peque, quer dizer o quê? É pra você continuar falando que você tá pecando e que não tem problema nenhum? Não é assim. Percebe? Então assim, o que é você realmente ter o Messias no fundo do coração? É ter ele no fundo do coração. Se o Messias falou assim, a lei não vinha abolir nem a lei nem os profetas, ele fala isso com a boca dele. Está lá na Bíblia. Se ele fala isso, significa o quê? Significa que ele não veio abolir nem a lei dos profetas. É por isso que a gente ainda lê Salmo, Provérbio e tudo mais. Não foi abolido. Nada disso foi abolido, percebe? Ele não disse isso. Muito menos Paulo. Muito menos. Então assim, a lei e a graça, elas não estão no ringue de luta. Quem colocou no ringue de luta artificialmente foi o grupinho dos rabinos e o grupinho lá do São Jerônimo. Eles colocaram no ringue de luta. Tá? Estou dizendo que São Jerônimo não fez lá um bom trabalho na hora que traduziu a Bíblia? Olha, a gente sabe que tem problemas na Bíblia, né? Pequenos, vamos dizer assim, coisas que podiam estar melhor, né? Tanto que a gente sempre fica procurando uma versão melhor numa parte, melhor na outra. A gente fica procurando, não é verdade? Então assim, não vou tirar o mérito, né? Cada um tem o seu mérito e quem vai julgar isso é o Criador. Agora, o que eu sei é o seguinte: não se devia nunca ter colocado a graça e a lei no ringue, porque elas não estão no ringue. Não é o carro lutando contra o mapa. O mapa e o carro, os dois são importantes, ok? Então, não, o Messias não foi um detalhe. O Messias é fundamental, ok? Só que, o que é a graça? Vamos lá, pessoal, o que é a graça? A graça, desculpa, isso é parte fundamental do outro vídeo, tá? A graça significa o seguinte: você é perdoado dos seus pecados. O que é um pecado? É a transgressão à lei. Que lei? A lei que é válida até hoje. Só que, tipo assim, você não pode transgredir a lei no sentido assim, vou transgredir e tá perdoado, vou transgredir e tá perdoado, vou transgredir e tá perdoado. Não é assim. Às vezes a gente escorrega, percebe? Mas a gente tem que fazer o esforço, certo? Do fundo do coração, certo? De não pecar. Aí a gente pecou, paciência. A gente é fraco. Mas
A gente tem que fazer esse esforço. E a gente vai ver que isso é muito importante. Olha só. Um outro comentário aqui, ó. Esse aqui sim, leu, né, o e-book e tudo mais. O e-book é dividido em 3 partes. A primeira parte foi feita pelo Humberto Voltz, nome do criador. Segunda parte, pelo canal de Volta à Raiz, recomendo, vou deixar o link abaixo também, o do Humberto Voltz também, fez sobre o nome do Messias, tá? E a terceira parte, sobre lei e graça, fazendo essa discussão que foi o que fiz. Então vamos lá, ele diz assim, ó, Afonso, há um trecho na página 38 que diz, ó, as leis judiciais cerimoniais eram aplicadas apenas enquanto a nação de Israel estava em seu território, né, não sendo usada atualmente e tudo mais. Ele diz assim, a dúvida desse trecho é a seguinte, se apenas a lei moral permanece, costumes baseados, por exemplo, como carne de porco ou Shabat, será que não se aplicam no dia de hoje? Muito simples. A gente pergunta lá pro profeta Daniel. Ele foi lá para a Babilônia. Aquilo ali, ele comia carne impura lá na Babilônia? Ele deixou de comer carne porque lá só tinha carne impura. Ele não tinha condição de escolher. Ele não podia falar pro rei, ó. O rei coloca uma perna de cavalo na frente dele. Ah, essa carne eu não como. Tipo assim, não como carne, né? Mas assim, porque a carne era impura. Então, tem coisas que são válidas até hoje. O que não é válido até hoje? Olha, você tem que fazer o resgate do primogênito. Você vai ter que levar tal oferta lá no templo. Não tem templo, não tem mais levitas. Não tem como fazer, percebe? Os levitas têm que fazer tais coisas. Não tem templo, não tem levitas. Tipo assim, não dá para fazer. E, então assim, são essas leis cerimoniais, tá? Agora, o que o Criador pediu para todo sempre, por exemplo, observar o sábado, o Shabat, bom, para todo sempre, né? Então a gente, né, não tem motivo para não fazer, não tem nada inviabilizando você fazer. Tipo assim, você não precisa do templo para observar o Shabat, né? Então não tem motivo nenhum para não fazer, né? Então, respondendo a pergunta, o que não está válido são as coisas que a gente não consegue mais fazer. É inviável a gente fazer de forma correta, né? Então, seria isso. Bom, seguindo aqui, ó. O mínimo que eu preciso saber para ser salvo é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E também, se nós mesmos ou ainda um anjo do céu vos apresente outro evangelho além do qual já ouvistes, que seja anatema. Ok. Só que o que as pessoas não entendem é o seguinte, o que significa crer? Vamos lá, crer em Jesus, ou vamos colocar em hebraico, crer em Yahusha, Hamashia. O que é crer? Quando ele diz assim, crer é o seguinte, é quando o Messias diz assim, ó, eu não vim abolir a lei nem os profetas. Pronto, você crê nele. Não vim, ele não veio abolir nem a lei nem os profetas. Simples, você crê no que ele falou. Eu creio que ele existiu, mas eu não creio no que ele falou. Bom, aí você não crê, certo? O capeta sabe que o Messias existe, certo? Mas ele crê no Messias. O que quer dizer crer? Ele crê que o Messias existe? Crê? Ele crê. Ele sabe que ele existe, certo? Mas ele segue o que o Messias falava? Aí que tá, entendeu? O que é crer? Olha só. Isso aqui é coisas que as pessoas estão copiando e colando, né? Que é o seguinte, ó. Eu vi amigos nesse canal serem bloqueados após discordar do Humberto Voltz. É ditadura judaica agora? A gente vai ver o que é isso aqui, ó. A gente vai ver isso aqui, já já. Ruim, péssimo. E você vê que isso aqui aparece algumas vezes, ó. Pessoas copiando e colando. Que na verdade é a mesma pessoa fazendo, tá? Ninguém está sendo bloqueado por criticar, ok? As pessoas, eventualmente, alguma pessoa é bloqueada porque as pessoas que vêm até o canal, certo? Não precisam ficar lendo palavrões nos comentários. Então assim, usou palavrão, pum. Falou mentira, pum, caiu, tá? Agora, falar coisas, reclamar, não concordo com isso, etc, tal, não tem problema algum, ok? Bom, continuando aqui. Próximo. O livro parte da premissa do tal Jesus ser Deus, filho dele mesmo, e que esse cara é Jesus. Bom, eu acho que o cara não leu exatamente o e-book, né? Chama-me como quiser.
que foi notificado e divinizado arbitrariamente, sendo que, na verdade, era só mais um pregador apocalíptico do primeiro século. Ou seja, livro blá 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 blá, ruim, quer dizer aqui, né? Para doutrinar e judaizar o gado. Ok, então veja bem, o cara é um ateu falando que eu estou judaizando pessoa. Vai vendo. Vê se pega a nuance para você entender o outro vídeo, a continuação deste aqui. Pois bem, então vamos lá para ver um pouquinho o que está escrito no livro, que é importante. Olha só, é incrível como a própria aliança renovada, o Novo Testamento, confirma e atesta a beleza da lei do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Em Yaakov, que é Tiago, tá? capítulo 2, versículo 24, temos: vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. O que isso significa? O pessoal fala assim: Afonso, você acha que é a obra que salva? Não, eu acho que quem salva é o Messias, não é a obra. Mas o que o Tiago está dizendo aqui? Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. O que isso significa? Significa que quem fizer a obra vai ser justificado e está salvo? Não é isso. O que isso significa é o seguinte: quando você crê no Messias, ok? Você segue o Messias. Você não crê no Messias assim: eu acredito que ele existe e por causa disso eu estou salvo. Eu acredito que o Messias ele tem o poder que o Criador deu para perdoar pecados, etc., então eu estou salvo. Não é assim. O que significa fé? Não é só assim: eu acredito. Eu acredito numa coisa que eu nunca vi, acredito. Não é pela fé. É o seguinte: quando você acredita, você tem ações, ok? Que demonstrem que você acredita, ok? O Messias chegou, vira para você e fala assim: agora você larga suas coisas aí e me segue. O que você faz? Eu tenho trabalho amanhã, então acredito em você, mas eu vou pro trabalho amanhã, não vou poder te seguir, mas quando tiver uns 80 anos e tiver aposentado, eu sigo. Não é assim. Se você tem fé de verdade, as suas ações são compatíveis com a sua fé. Se você não tem ações compatíveis com a sua fé, a sua fé é de mentira. Não é ter fé assim: eu acredito que existe um Salvador. Não é isso. Eu acredito que Salvador veio à Terra. Eu acredito que ele deu instruções claras. Eu acredito que ele falou com os apóstolos e deu instruções claras para eles. Eu acredito o seguinte, que o que ele pede é importante, eu vou fazer. Ou seja, quando você dá uma esmola, isso está te salvando? Dar esmola salva alguém? Vamos lá, responde a pergunta. O pessoal diz assim: não, quem salva é o Messias, não é esmola. Espera um pouquinho. Mas se você acredita no Messias, quando você vê um cara necessitado pedindo uma esmola, você vai fazer o quê? Você vai enfiar a mão no bolso, vai dar porcaria da esmola, pô. Certo? Que coisa. Não, eu não dou esmola pra ninguém, eu acredito no Messias, estou salvo. Não, pera um pouquinho, você acredita mesmo no Messias? Você acredita? Porque não parece. Me prova pro Messias. Sabe quem vai estar te acusando no dia do seu julgamento? O capeta. E o cara é habilidoso, certo? Então assim, como é que você vai provar? Prova que você realmente acredita no Messias. Que você segue o Messias. Prova. Saber que o Messias existe, o capeta sabe. Ele segue o Messias? Lógico que não. Certo? Precisa ter muito mais dentro da gente pra gente seguir o Messias. Certo? Então assim, olha só o que o Tiago está falando. Afonso, esmola não ajuda. Não, vamos lá, Tiago. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Não somente pela fé. A fé é fundamental, mas não somente pela fé. Não adianta eu ficar vendo um monte de miséria acontecendo e falar o seguinte: olha, eu não vou abrir nenhum canal aqui no YouTube, porque isso aqui só vai sujar o meu nome de sismólogo. Não, deixa acontecendo. Tipo assim, todo mundo sabe que o apocalipse vai acontecer, por que eu vou lá me expor? E daí? É pelas obras. As obras fazem parte. Não é só pela fé. E não somente pela fé. Vai lá,
quando for falar aqui, ó, o Afonso falou que tem que fazer obras também. Vai lá e quando for me julgar, julga também, ó, Tiago, Iacove, vai lá, julga ele. Tá lá, ó, Tiago 2,24, vedes então, que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Vai lá, reclama com ele, não comigo. Continuando aqui, ó. Se alguém busca justificação diante do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, somente por meio do cumprimento da lei, já está condenado. Certo? Isso está escrito lá no livro que eu coloquei lá, do meu próprio punho. Está condenado, certo? Não é pela lei que você vai ser salvo. Mas, se alguém utiliza como ela foi feita para ser usada, ou seja, para orientação, segundo o caráter do Criador dos céus da terra, Yahweh Tsevaot, e observação de seus padrões de santidade, e exercendo fé em Yahusha para a salvação, essa pessoa faz o correto uso da lei. A lei serve para isso, para nos orientar, ela é um mapa. Ok? Agora, o nosso caminho, quem vai levar a gente lá na salvação é o Messias. Certo? Vamos lá. Por desconhecer a relação entre lei e graça, muitas pessoas construíram doutrinas heréticas, né? E essas doutrinas são o quê? Ó? Parte dessas pessoas entendem errado a salvação pela graça e negaram a função da lei moral do Criador, que o próprio Criador fez, certo? E o Criador dos céus da terra, Yahweh Tsevaot. Para elas, o cristão não deve observar a lei do próprio Criador e devem viver sem qualquer compromisso com a lei, o que resulta numa vida desregrada. Isso é chamado de anomia e está alinhado com a doutrina do satanista Aleister Crowley, que diz: faze o que tu queres, que tudo há de ser da lei. Então a maioria das pessoas que se denominam cristão hoje, elas são satanistas. Elas seguem o Aleister Crowley. Elas seguem fielmente o Aleister Crowley. Ó, faze o que tu queres, que tudo há de ser da lei, está tudo liberado. Não tem problema. Ué, a lei do Criador não é válida. Agora a lei para essas pessoas é a lei do... Para essas pessoas a lei do Criador não é válida. Para essas pessoas a lei do satanista é válida. Certo? São bando de satanista se fantasiando por aí. Certo? Pois bem. Então aqui, ó. Na lei de Moisés era pecado o adultério. Presta atenção nisso. Era pecado o adultério. Certo? O que diz a graça? O que diz o Messias com a sua graça? O que ele diz? Se olhar para uma mulher casada com uma intenção impura no coração, você já adulterou com ela. A graça é mais rigorosa do que a lei de Moisés. Por quê? Na graça, o ódio ao irmão é semelhante ao homicídio. Por quê? A graça, por ser imerecida, você não merece, mas você recebeu. Exige um compromisso severo com a lei. O que o Messias está falando aqui? Ele, lá diz que adultério é pecado, mas não tem problema. O Messias chega e falou o seguinte: tem problema sim. E se você olhar para uma mulher casada com má intenção, você já está dentro desse problema. E você vai ser julgado por isso. É o que ele está dizendo aqui, ó. Você já adulterou com ela. Só de olhar. O Messias é mais rigoroso do que a lei de Moisés. A lei de Moisés é a base. O Messias, ele vai lá e torna a lei, ó, vamos seguir isso aqui de uma forma séria. Porque vocês estão recebendo uma graça. Ele foi lá, todos nós, ele foi lá, pagou por cada um de nós. Ele pagou um preço alto. Certo? E ele está mostrando aqui que ele quer o quê? Ele quer um monte de pessoas assim, não, ó, se esforça aí para pecar que eu libero, tá liberado. É isso que ele quis dizer? Obviamente que não. Vamos lá. A Bíblia é clara quando lemos: não faço nula a graça de Yahweh, do Criador dos céus e da terra. Porque se a justiça vem mediante a lei, logo Yahusha morreu em vão. O que isso significa em Gálatas 2,21? O que Paulo, Shaul, está dizendo nessas passagens acima é que ninguém é salvo por meio do cumprimento da lei. Você cumpriu a lei. Ah, não, eu fui lá, descansei no Shabat, eu fui lá, não comi carne de porco, eu fui lá e fiz isso, etc. Eu fiz tudo direitinho da lei. Não, você não vai ser salvo por causa da lei. Pois, ó, só, nenhum homem pode cumprir inteiramente a lei. Ninguém vai conseguir ser perfeito. Não vai.
Se alguém então julga ser aceito pelo Criador dos céus e da terra, Yahweh, pelo seu viés da justiça própria, eu fiz, eu sou bom, etc. tal, para essa pessoa, Yahushua Hamashia morreu em vão. Você não vai ser salvo. Você tem que fazer um máximo de esforço. Por quê? Não é porque você, como eu posso, etc. Não é isso. É porque você quer seguir os passos do Messias, porque você acredita nele de verdade. Você quer procurar a santidade, porque você acredita nele de verdade. Você não acredita em mentirinhas, você não vai, acredito. Não é assim, certo? Espera aí, a parte 2 vai ser mais interessante. Bom, levando em conta tudo que foi apresentado, é simples entender que a lei e graça não competem entre si, pois elas são complementares. Sem lei não há graça. Como assim, Afonso? Sem lei não há graça? A graça o que é? É perdoar os pecados que você cometeu. O que é um pecado? É quando você transgride a lei. Se não existe lei, não existe pecado. Se não existe pecado, não existe graça. Pensa, se o Messias foi lá e aboliu a lei, o que acontece? Tudo que você faz não é pecado, ele aboliu. Se ele aboliu a lei, então por que você precisa de graça? Por que você precisa de perdão? Você não é pecado. Você não está cometendo pecado, porque não existe lei. Na visão desses caras. A verdade é, a lei é importante, porque sem a lei não há pecado. Se não há pecado, não há graça, certo? A graça existe porque a lei existe, certo? Pois bem, sem graça não há salvação. Você precisa das duas, elas trabalham juntos. Graça e lei, ela é como se fosse o carro e o mapa. Você precisa do carro para chegar lá e você precisa do mapa para chegar lá. O caminho é longo, não dá para ir a pé, você precisa do carro, que é a graça. Mas você precisa de orientação, você precisa de mapa, que é a lei, ok? Pois bem, agora por que tudo isso? Por que eu estou falando sobre isso? Bom, primeiro porque é interessante todo mundo ler esse e-book, tá? É rapidinho, são 3 assuntos. Tipo assim, é só uma tirinha de texto, bem rapidinho. Você lê em talvez 30 minutos, 1 hora. Vale a pena, tá? Não é cansativo demais. Talvez só a minha parte, mas o resto não é cansativo. E assim, e é interessante. Agora, isso aqui vai ter continuação? Vai, porque agora vem a parte pesada. A parte pesada é aqui. A parte pesada está onde, ó? Vai estar em podcast? Não, vai estar em vídeo. Esse é o primeiro vídeo exclusivo que a gente vai colocar neste lugar aqui, ó. Ok? Vai estar lá, tá? Eu vou deixar ele numa outra plataforma, o player do vídeo, para você clicar lá no Telegram, você vai assistir lá normal. Quem quiser colocar comentário, o pessoal tá reclamando, eu queria colocar comentário, não consigo, etc. tal. Eu acho que vai dar para colocar comentário. A plataforma é o tal do Dailymotion, ok? E assim, vai dar para colocar comentário quem quiser, mas os vídeos vão ser sempre apresentados agora pelo Telegram, só clicar lá e assistir, tá? Mas vai estar o player vai ser o tal do Dailymotion. Você não vai perceber. Quem não quiser se cadastrar lá não precisa. O importante é estar lá no Telegram, ok? O Dailymotion não é tão importante. Agora, quem quiser colocar comentários, aí entra lá no Dailymotion, tá bom? Então é isso. Então, vamos para a parte 2. A parte 2 vai ser interessante e, tipo assim, vai estar quente. Então, vamos para a parte 2, mas não aqui por hoje. Aqui a gente termina, tá? Parte zen e vamos lá para a parte mais complicada. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.